Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças e paz, vocês estão bem? Que honra que estar aqui com vocês. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer ao Jefão, agradecer toda a liderança dessa igreja, agradecer ao pastor, a sua esposa, muito obrigado pela confiança. Eu fico muito feliz de estar aqui e conhecer mais um povo doido, né, que ama o Senhor Jesus e está disposto, né, a cumprir os seus dias aqui na terra. Eu tenho uma expectativa no meu coração. Eu fiz questão, estava conversando com o pastor ali atrás, e até então eu não sabia muito sobre o que eu iria ministrar hoje à noite, mas quando a gente começou a participar aqui da música, e a gente percebendo todo o ambiente, e eu entendo pelo Espírito que Deus sempre está disposto a promover uma nova estação para os filhos. Quantos filhos tem aqui? Então eu quero hoje, na verdade, ser voz de Deus para a sua vida. E eu tenho plena convicção de que, se você entender o que Deus vai tratar hoje aqui, você vai sair dessa reunião, vai passar em alguma casa aí de fogos de artifício e vai comprar tudo quanto é fogos de artifício, porque vai ser inaugurada uma nova temporada na sua história. Porque eu sei daquilo que eu carrego e eu tenho plena convicção que vai ser uma noite poderosa. Então, já quero te dar uma instrução desde o início. Não se distraia. Vira para o seu irmão e fala assim: não me distraia não, por favor. Eu quero também, apresentar minha família. Eu estou aqui com a minha esposa, Aline Hidalgo. Levanta a mão, por favor, gente. Tá vendo como é que vale a pena orar, irmãos? Olha aqui, tá vendo? Solteiros. Tenho 3 filhos maravilhosos. Tem ali a Nicole mais velha. E a Nicole A Nicole, eu vou te falar, irmãos. Minha filha, ela tem 13 anos. Fez 13 anos agora. E esses dias ela chegou em mim e falou assim, papai, eu fui levar ela para a escola. E ela disse assim, ela falou: papai, o que quer dizer uma coisa? Eu falei: o que foi? Ela falou: não, porque teve um menino da escola que falou um negócio para mim. Aí eu falei: o que foi que ele falou? Aí ela falou assim: não, papai, ele me disse, só que eu não entendi. Eu falei: mas o papai vai entender, pode falar para mim que eu vou te explicar. E aí ela disse que o menino virou para ela e falou assim: olha, se beleza fosse lama, você estaria toda suja. Aí, o que quer dizer isso, papai? Eu falei: ele quis dizer que vai morrer em 3 dias, filha. Foi isso. Já abraça ele bastante que ele vai partir, né? Eu tenho ali minha filha de 13 anos, tenho o Lucas ali também, faz assim, Lucão. Lucas fez 10 anos agora, segunda-feira, irmãos. E nós temos, eu também fiz na quinta-feira, irmãos, 15 anos de casado agora, né? Tenho com essa família linda. E eu tenho ali a rapinha do Tacho, a nossa rapinha do Tacho, a Helena de 3 anos, que ela está comendo todo o lanche do neto do pastor, irmãos. Então, ela reagindo e agindo dessa forma, está sendo um grande prazer estar aqui com vocês pela primeira e última vez, né? Porque eu acho que eu não volto mais depois do que minha filha está fazendo. Quantos amam a Jesus aqui, irmãos? Vira para o seu irmão e fala assim: é essa noite. Isso. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por sua palavra, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor fez. Pai, nós queremos aqui, Pai, como sempre, engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Porque nós temos uma consciência, ó Pai, de que nós estamos aqui nessa terra como embaixadores do teu reino, ó Pai. Pai, eu oro por ouvidos atentos, corações prontos para receber da boa semente que é a tua palavra. E nós vamos tomar todo o cuidado, ó Pai, de honrar Jesus Cristo nessa reunião. Obrigado por aquilo que o Senhor é, obrigado por aquilo que o Senhor fez, mas acima de tudo, ó Pai, obrigado, porque nós temos uma convicção no nosso espírito de que está cada vez mais próximo, Pai, o dia em que nós o veremos face a face, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque nós não estamos órfãos, ó Pai, nós sabemos
assim como o Senhor nos ensinou na Tua palavra. Quando o Senhor ascendeu ao céu, Pai, aquele anjo disse algo que é o que queima no meu coração. Esse mesmo que subiu é o mesmo que vai voltar para buscar a sua igreja, Pai. Como é bom saber que esse dia está cada vez mais próximo, Pai. Então eu oro por mudança de trajetória aqui, Pai. Destinos sendo afetados por aquilo que a Tua palavra promove, a unção que quebra todo jugo e despedaça toda a corrente, ó Pai. Eu oro, ó Pai, amado amigo Espírito Santo, o controle dessa reunião é seu, porque o Senhor é o único autorizado a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado por essa nova estação nessa igreja. Obrigado por essa nova estação, ó Pai, na vida de cada um aqui. É a minha oração, e quantos concordam comigo, digam um amém bem forte aí. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Eu vou começar por aqui, mas eu tenho algo no meu coração que eu sei que vai te ajudar, vai te abençoar. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Vou perguntar de novo, quantos amam a palavra de Deus aqui? Lá na nossa igreja, nós estamos pastoreando uma igreja tão querida, e lá nós temos um bom costume. Nós ensinamos a nossa igreja que toda vez que a gente pede para abrir a Bíblia, a gente faz uma festa, porque a gente entende que a Bíblia é o próprio Deus falando. Você crê dessa forma assim também? Então deixa eu te falar uma coisa, por que é que a gente faz festa? A gente faz festa porque se é o próprio Deus falando, a minha vida não vai continuar do mesmo jeito. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido com o meu pastor José Roberto, que a palavra que funciona na sua vida é aquela que te empolga. Eu vou dizer de novo, a palavra que vai funcionar na sua vida é aquela que te empolga, meu irmão. Gente, eu fui tão abençoado por ter um ministério de música aqui nessa igreja com tanta excelência. E nós temos que ser dessa forma mesmo, irmãos. Nós temos que ter uma música excelente, uma palavra excelente. Nós temos um reino excelente. Diga amém, por favor, comigo. E eu quero que você esteja pronto, porque assim, irmãos, esse ambiente precisa ser sempre um ambiente de festa. Sabe por quê? Por conta daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Então, quando eu falo lá na igreja, eu falo assim, abra sua Bíblia, o povo grita, faz festa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, mais uma vez, vai dar uma direção que vai mudar a minha história e a minha trajetória. Então vamos fingir que eu não falei nada disso para vocês. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Isso aí já é para na cara do Satanás, desse miserável, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, filho de Deus não tem medo do diabo. Vou falar de novo. Filho de Deus que tem medo do diabo não entendeu o que Jesus fez. Porque se você não sabe, ou se você esqueceu, eu estou aqui para te lembrar. A batalha já foi vencida. Amém? Então esse ambiente é ambiente de festa. Hoje nós vamos tratar algumas coisas, irmãos, que você vai sair daqui. A minha expectativa é que você saia daqui insuportável. Porque eu quero que você saiba o que você é no reino do Espírito. E deixa eu te dizer uma coisa, se esse miserável do Satanás estava afetando alguma área da sua vida, ele acabou de te credenciar dupla honra em cada lugar que ele está te afetando. Porque, irmãos, quem é filho sabe o que tem que ser feito. A batalha já foi vencida e você vai voltar para o lugar de autoridade. E nessa noite aqui, irmão, então vira para o seu irmão e fala assim, não me distraia. Amém? A Bíblia diz o seguinte, em 1 Coríntios 4, olha só. Portanto, vou ler aqui, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Diga assim, ministros de Cristo. E ele fala algo importante, ele fala assim, ó, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Fala assim, dispenseiros. Hoje eu não quero entrar muito nesse ponto, mas essa palavra ministro tem algo bem interessante aqui. Essa palavra ministro aqui mostra
né? Se você pega o original dessa palavra, ministro, essa palavra ministro é uma palavra que chamava ruperetas, que eram os remadores inferiores. Só para tentar te explicar o que o apóstolo Paulo está chamando cada um de nós. Quando ele nos chama de ruperetas, quando ele nos chama de ministros, ele está falando que nós somos aqueles remadores inferiores, aqueles que ficam na parte de baixo da embarcação, aqueles que são responsáveis por fazer o barco sair do lugar e chegar no seu local de destino. E a Bíblia está nos chamando de ministros de Cristo, ministros, mas eu gosto dessa palavra aqui também, dispenseiros. Essa palavra dispenseiros aqui, irmãos, mostra alguém que está sob a tutela, ou melhor, ele está sobre o comando de algo que tem suprimento. É alguém que está no controle de coisas que vão ser distribuídas generosamente. E eu quero que você entenda quem você é em Cristo Jesus, porque entendendo que você é um ministro, ou seja, você é aquele que vai fazer com que pessoas vão para um lugar muito melhor do que estão. E você só vai poder fazer isso porque, como ministro de Cristo, você tem que entender que você está nessa terra porque você é resposta de oração para alguém. Diga amém, por favor. Uma das coisas mais terríveis que o diabo colocou no meio do povo é a cultura de somente receber. Mas Deus nos colocou na posição, nos ensinando que o melhor lugar é aquele que dá. Sabe, irmãos, fique pronto, porque entender o que Jesus fez vai te colocar numa posição totalmente diferente. Entender o que Jesus fez vai fazer você não ficar preocupado com o dia de amanhã, mesmo porque quem só fica preocupado com o dia de amanhã é quem não tem aliança com Deus. Diga amém, por favor. Você vai entender onde nós vamos chegar? O versículo seguinte diz o seguinte, aí ele fala assim, ó: além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache, diga assim, fiel. Deus quer, irmãos, que nós, como ministros de Cristo, nós não nos importemos com o que está acontecendo do lado de fora, porque o que importa é o que já aconteceu do lado de dentro. Você precisa entender que o reino de Deus, ele foi depositado dentro de nós. Eu quero, antes de chegar no assunto que eu quero compartilhar com você, eu quero fazer um breve resumo do que é a nossa história. A Bíblia nos conta, o pastor estava falando inclusive agora há pouco, sobre o que aconteceu no jardim. A Bíblia fala de um homem, de um casal, Adão e Eva. A Bíblia diz que esse homem, e eu quero que você preste atenção como é o jeito que Deus gosta de trabalhar, e Ele não vai mudar esse jeito. A Bíblia diz que Deus cria todas as coisas, vai criando dia, noite, Ele vai criando a provisão, Ele cria as frutas, Ele cria as verduras, Ele cria o alimento, Ele cria os animais, terrenos, os marítimos, Ele faz separação da terra, da água, Ele faz tudo. Só que depois que Ele prepara tudo, a Bíblia diz que Ele planta um jardim com as próprias mãos. Agora, irmãos, imagina isso. Jardim feito por mãos de homens, normalmente não são coisas muito belas de se olhar. Eu quero que você imagine agora o próprio Deus plantando um jardim. E a Bíblia diz que depois que Ele planta esse jardim, Ele coloca o homem lá nesse jardim, para administrar, cultivar, mas eu quero que você pegue algo aqui já no início. Deus primeiro cria a estrutura, e depois Ele coloca o homem, não é ao contrário. Deus, Ele prepara tudo antes, para depois colocar o homem. Isso não mudou. Não importa onde você estiver, o que você precisa já está pronto, não é que vai chegar, já está pronto. Mas eu quero te falar o que o nosso coleguinha Adão fez. Adão desprezou tudo que Deus tinha feito, obedeceu, se rendeu ao Satanás, e ele pegou
todo o governo que Deus tinha entregue para ele na mão do diabo. Eu quero que você preste atenção, fique focado em mim aqui. Olha só o que aconteceu nesse dia. A Bíblia diz que quando o homem foi criado, você vai ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. A primeira coisa que Deus dá para o homem é a autoridade. Ele fala assim, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre o quê? Sobre a terra. Diga assim, autoridade. Então, o que é curioso ali, e eu quero que você me ame, por favor, porque eu quero que você entenda o que Deus quer tratar. Quando Deus cria o homem, Ele fala assim, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí Ele diz assim, que tenha ele quem? O homem. Ele tenha o quê? Domínio, governo, autoridade sobre a terra. O curioso é que Deus falou que Ele governe. Deus não falou em momento algum que a gente faça isso junto. Olha o silêncio. Você precisa entender que o salmista diz isso: os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Para Deus se manifestar na terra, Ele precisa de um homem. Aonde eu estou querendo chegar é que tem gente orando, pedindo para Deus mudar situações que você já tem autorização para estar mudando. Diga assim, governo, autoridade. Só que esse governo, essa autoridade foi perdida. E aonde nós vemos isso? Quando a gente vai lá para a tentação, onde Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Isso vai te abençoar, irmão, fica tranquilo. Quando Jesus está lá no deserto, sendo tentado, o diabo falou para ele assim, se você se prostrar e me adorar, eu posso te dar todas essas riquezas. E ele falou assim, e eu posso fazer isso porque a mim foi entregue. Sabe quem foi que entregou esse governo e essa autoridade para o diabo? O primeiro Adão, o homem. Ele pegou todo o governo, todo o domínio, toda a autoridade que Deus deu para ele lá atrás e entregou na mão do diabo. Mas o que eu amo demais é o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Porque no dia que aconteceu a queda, também Deus declarou a profecia do que ia acontecer. A Bíblia diz que Deus naquele dia falou assim, você enganou eles agora, mas deixa eu te falar uma coisa, nascerá um homem, que você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Eu estou tentando só te localizar para você entender o que foi que Jesus fez por você. Porque quando Jesus vem para essa terra, Ele vem para essa terra com uma função. Qual é a função que Ele vem? Ele veio fazer aquilo que somente Ele poderia fazer. Ele vem para a terra, e a Bíblia nos ensina isso em Colossenses, falando que Ele, por conta do sacrifício perfeito, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou agora para o reino. Aonde eu estou querendo chegar com isso? Eu estou querendo chegar no seguinte, que quando Jesus em carne e osso estava nessa terra, o diabo e os demônios não faziam nem noção, nem ideia do que estava por vir. Porque enquanto Jesus estava nessa terra, o problema do diabo e dos demônios era somente com Jesus. Por quê? Porque quando Jesus vem nessa terra, Jesus vem como filho único do Pai, filho unigênito, filho único, diga assim, filho único. Agora eu quero que você preste atenção nisso, porque isso aqui me alegra demais, irmãos. Ele vem como filho único, ele passa frio como filho único, ele passa calor como filho único, ele tem fome como filho único, ele dorme como filho único, ele levanta como filho único, ele cura pessoas como filho único, ele ministra o evangelho, prega o evangelho para tudo quanto é lado como filho único, e o diabo e os demônios agoniados. E aí começa um plano no inferno: vamos matar. Irmãos, se o diabo e os demônios tivessem noção do que iria acontecer depois da morte de Jesus, eles não tinham conspirado.
porque ele vem como filho único. E aí a Bíblia diz que como filho único ele passa por tudo isso. Como filho único também ele foi julgado. Como filho único ele foi traído. Como filho único ele foi torturado. Como filho único ele foi crucificado. Como filho único ele morre. Mas quando ele ressuscita, ele não ressuscita mais como filho único. Ele ressuscita como primogênito. Ele vem como unigênito, mas ressuscita como primogênito. Quando ele ressuscita como primogênito, ele ressuscita como o primeiro de muitos. Meu Deus do céu, você não está entendendo. Eu vou tentar te explicar o que foi que aconteceu. O que aconteceu foi mais ou menos isso aqui. Jesus morre. Festa no inferno. Celebração no inferno. Matamos o Filho de Deus. Em meio às trevas, as trevas fazendo festa. Só que eles não esperavam que ia chegar um convidado inesperado na festa deles. No meio das trevas, a luz entrou. Quando a luz entra e todos ficam quietos, ele aponta as mãos e diz assim: me devolva as chaves da autoridade. Meu, você não está entendendo o que eu estou falando. Ele fala assim: me devolva as chaves da autoridade. E ele não pôde fazer nada, ele teve que devolver. E Jesus sai andando. E eu gosto de imaginar essa cena. Antes dele sair, antes de bater a porta, ele vira e fala assim: ó, até agora o seu problema era só comigo, mas a partir de agora, essa autoridade eu estou dando na mão da igreja. É por isso que você não tem que aceitar viver do jeito que você está vivendo. Porque fé não é ter expectativa no que vai acontecer. Fé é ter expectativa e convicção no que já foi feito. Quando você vai estudar a palavra de Deus e você vai ver sobre as dispensações, você vai ver que os homens foram fiéis às dispensações e às alianças, e por conta desta fidelidade, as coisas se manifestavam. Você vai ver a aliança noética, dispensação noética, dispensação da consciência, da inocência, e por aí vai. Todos eles criam para frente. Eles acreditavam que um dia o Messias iria se manifestar. Mas nós hoje que estamos na nova aliança, diga assim: nova aliança. Na nova aliança nós não cremos para frente, nós cremos para trás. Por quê? Porque já foi feito. O que foi feito? Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Por causa do que ele fez eu sou sarado. Por causa do que ele fez eu sou próspero. Por causa do que ele fez, aonde eu coloco a mão dá certo. Por causa do que ele fez, aonde eu moro avança. É por isso que a Bíblia diz assim: onde abundou o pecado, e não diz em quem. A Bíblia fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que ela fala onde? Porque você tem que entender, você como embaixador do reino do céu, aonde você chega, o ambiente tem que mudar imediatamente. Eu tenho entendido, irmãos, que o que muda a vida de uma pessoa não é o tanto de texto bíblico que ela sabe, mas é o tanto de revelação que ela tem. Eu não sei se isso te alegra, mas amanhã vai ser a melhor segunda-feira da sua história. Se você sair daqui entendendo quem você é em Cristo Jesus, você não vai correr mais atrás das coisas, porque as coisas que vão correr atrás de você. Agora, quem são as pessoas que as coisas correm atrás? Aqueles que entenderam o que Jesus fez. Agora, eu quero chegar num ponto, que esse ponto é o que a gente vai discutir um pouco, que é o quê? Se Jesus já completou toda a obra, você crê que a obra foi completa, irmãos? Irmão, você tem que entender que você não é o poder, você é só o canal. Vou dizer de novo, você não é o poder, você é o canal. Então eu quero te incentivar e te encorajar a impor as mãos, porque pessoas vão ser curadas. Irmãos, nós não estamos nessa terra para tentar dar certo, nós estamos nessa terra para cumprir os nossos dias. Foi entender os meus dias,
o meu chamado, que fez eu parar de fazer o que eu fazia. E eu quero hoje te mostrar, porque Jesus me resgata do império das trevas, me traz para o reino. E com essa vinda para o reino, o governo da terra volta para mim. A autoridade sobre demônio, volta tudo. A Bíblia fala em Efésios que nós estamos muito acima de todo principado e potestade. É isso mesmo, irmão, tem que dar aleluia mesmo, porque essa é a verdade da sua história. A Bíblia fala que por conta disso, você está igualzinho ali o que a Bíblia fala do Salmo 1. Você é bem-aventurado. Aonde você põe a mão prospera, aonde você põe a mão avança. O diabo e todo o inferno está proibido de tocar nos seus filhos, na sua casa, na sua saúde, nos seus negócios. Eles não podem. Sabe por quê, irmãos? Porque algo aconteceu também quando nós nascemos de novo. Quando a gente nasce de novo, nós somos resgatados. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 11, algo poderosíssimo. A Bíblia fala que o mesmo Espírito, meu Jesus amado, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está agora dentro do seu corpo, vivificando ele. E eu quero te trazer uma responsabilidade tão maior, porque tudo que os grandes homens da palavra de Deus fizeram, num contexto de antiga aliança, eles fizeram num contexto onde o Espírito Santo só vinha sobre eles. O Espírito vinha sobre, e eles faziam coisas incríveis, matou gigante, abriu o mar vermelho, coisas absurdas. Hoje, esse mesmo poder não está vindo sobre você, esse mesmo poder mora em você. Não, eu vou falar de novo para ver se alguém acorda. Eu estou dizendo que o poder que fez coisas incríveis lá atrás, que ele não mudou, desde que ele chegou no planeta definitivamente, que foi em Atos capítulo 2, para inaugurar a nova aliança, esse Espírito não foi mais embora, ele está morando agora dentro de você. Eu quero que você olhe para mim, porque eu vou te colocar numa sinuca de bico. Calma. Agora, se todo esse poder está disponível, a pergunta da noite é: por que a minha vida não avança? Por que parece que as minhas orações são ineficazes? Porque quantos creem aqui que a palavra é verdadeira? Então a pergunta que precisa ser feita é o seguinte: se Deus é verdadeiro, se a palavra é verdadeira, e as coisas não estão funcionando na minha vida, o que é que precisa ser ajustado? Duas coisas eu quero falar hoje à noite. A primeira eu vou falar rápido, eu vou falar só agora. Se o governo da terra voltou para sua mão, e a Bíblia nos mostra que foi isso que aconteceu, a Bíblia nos dá uma instrução muito poderosa. A Bíblia fala algo assim: tome cuidado com algo que você tem poderoso no seu corpo. Diga assim: a língua. Vira para o seu irmão e fala assim: a língua. Não, mas você está muito amoroso falando desse jeito, irmão. Vira para alguém e fala assim: é a língua. Fala linguinha. É a linguinha. A linguinha é terrível, irmãos. Onde eu estou querendo chegar com você? A Bíblia nos ensina. A Bíblia fala o seguinte: fala, morte e vida estão no poder da língua. E a Bíblia continua dizendo assim, ó, o que bem utiliza o quê? A língua. Ele vai comer do seu fruto. Você tem que ser cuidadoso, porque como ministro que nós lemos aqui, você voltou para a posição original. A terra te escuta. Então eu vou dizer algo aqui, mas antes de eu dizer, eu preciso que você fale algo. Fala assim, ó, não, fala forte, fala assim, eu amo o Fábio Aposan. Isso, já que você disse que me ama assim de livre e espontânea vontade, deixa eu falar um negócio para você. A sua vida é um reflexo das suas palavras. O que você fala, a terra só tem uma função: ela obedece. Isso aqui não vai dar certo. A terra escutou, vai chegar. Esse menino não vai dar em nada. Esse casamento é uma desgraça. Esse governo vai acabar com a minha vida. E não sei o que lá. Essa doença vai me matar. O que você abre a boca
vai se manifestar. Você voltou para o plano original. Mas olha como é que Deus te ama. Deus me trouxe hoje aqui para a gente ajustar a linguinha. Diga amém, por favor. Então esse é o ponto que eu não vou entrar muito, porque esse aqui é assunto para bastante tempo. Isso aqui o pastor trata contigo. Eu vim falar com você sobre outra coisa que o pessoal não percebe. Sabe o que é? E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor. João, nós vamos ler dois textos. Três textos. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. A Bíblia diz assim, João capítulo 13, 34 e 35 diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros vos ameis. Agora eu quero ler um outro texto, que está em Provérbios capítulo 4, versículo número 23. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23 diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, e ele diz assim, porque dele, do seu coração, procedem as saídas da vida. Olha que texto poderoso, que contextualiza com o que eu acabei de dizer, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está. Então a gente tem que tomar esse cuidado para colocar as informações corretas no nosso coração. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o pau pode estar cantando do lado de fora, você está guardado. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim, guarda o coração. Agora eu quero ler, eu não sei se vocês têm a versão NVI, mas eu quero ler agora 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 12. Na NVI, 1 Coríntios 10, a partir do versículo 12, olha o que a Bíblia nos ensina. Assim, aquele que considera estar de pé, tem uma versão que diz assim, aquele que pensa que está de pé, ele diz assim, cuide-se para que não caia. Versículo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Olha só que informação gloriosa, irmãos. Mas Deus é fiel. E ele continua dizendo, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que a possam suportar. Olha para mim aqui. Eu quero falar sobre um assunto, porque duas coisas podem paralisar todas as coisas que Cristo já liberou para a sua vida. Uma coisa eu já disse, que é você tomar cuidado com o que a sua boca está dizendo. E eu costumo dizer, sabe, irmãos, que é um acúmulo de algumas coisas, é a falta também da renovação da sua mente, de você entender quem você é em Cristo Jesus. Não tomar cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo vai se manifestar. Mas hoje eu quero entrar num assunto, que é o assunto onde literalmente eu vejo tantas pessoas caindo. E eu quero, irmãos, que hoje, através de algo, sabe, uma unção diferenciada, aquela que vai quebrar o jugo e despedaçar a corrente, ela vai literalmente livrar pessoas aqui. Eu estou querendo te encorajar para você viver o melhor ano da sua vida, porque o ano ainda não acabou. Eu estou dizendo que o ano ainda não acabou. 90 dias ainda tem bastante coisa para acontecer. E se você é daqueles malucos da fé mesmo, você já poderia começar a fazer uma grande festa, porque vai ser assim que vai se manifestar, irmãos, na sua vida. Olha para mim aqui. Cadê o menino do teclado? Como é o nome dele? Michel, você já descansou bastante. Vem cá, filho. Eu vou pedir para ele tocar, porque aí vai ficar mais bonito. Porque o assunto que a gente vai conversar é sério. Diga amém, por favor. Né? Irmãos,
Existe algo que tem paralisado a vida das pessoas hoje. Porque eu creio que a palavra é verdadeira. Eu creio que realmente Jesus fez coisas na minha vida que somente Ele poderia fazer. E por isso eu tenho vivido dias incríveis aqui na terra. Irmãos, literalmente minha família e eu, nós temos experimentado coisas que somente a bênção pode explicar. Eu estou falando, irmãos, de a gente comprar carro sem ir atrás. Eu estou falando da gente viajar sem pagar passagem. Eu estou falando da gente comprar empresa que já está funcionando, já tem uma clientela, já tem tudo certinho, tudo funcionando, e você comprar a empresa sem nenhum real. E quem não deu glória a Deus é porque é invejoso. Eu conheço esse tipo de gente. Eu estou tentando te mostrar que Deus é verdadeiro. Eu não vim aqui para eu não sou coach, irmãos, eu sou um ministro do Evangelho. E deixa eu te falar uma coisa, sabe o que a Bíblia nos chama? Não é só a minha, nos chama de corpo. Corpo de Cristo. Então deixa eu te dar uma outra chave que vai ser bênção para a sua vida. Aquilo que está acontecendo com o seu irmão, ele não está no corpo igual você? Se está acontecendo com ele, também está chegando na sua casa também, meu irmão. Agora, o segredo é você ajustar a sua expectativa e a revelação do que você tem da palavra. Nós temos vivido dias que as pessoas literalmente não estão entendendo por que algumas coisas não estão funcionando. E hoje eu já mostrei para você rapidamente o que foi que Jesus fez. Você se alegra com isso, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, doença no seu corpo é ilegal. Quando doença chega no seu corpo, deixa eu te falar uma coisa, se você quebrou um princípio, se arrepende e põe esse negócio para correr, porque Cristo já levou as enfermidades. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Diga amém agora. Amém. Fala assim, tem que fazer exercício. Fala, tem que comer direito. Amém? Mas eu quero entrar em outro aspecto que as pessoas literalmente não entendem por que algumas coisas não funcionam. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo mais uma vez. Nós vamos ler uns textos aqui agora. Lucas, capítulo de número 17. Pode colocar na Almeida revisada mesmo. Lucas capítulo 17. Olha o que a Bíblia nos ensina. E disse, aqui é Jesus falando, e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. Diga assim, é impossível. Não, diga de novo, fala assim, é impossível. Irmãos, leve em consideração isso aqui, porque primeiro, Jesus que está falando. Segundo, tem uma informação importante aqui. Qual? É impossível, não tem como não acontecer. Pastor, mas eu estou orando, eu estou vigiando. Se não aconteceu, recebe essa palavra com muita alegria, meu irmão. Se não aconteceu, vai acontecer ou está acontecendo. Porque Jesus falou, é impossível. E ele continua dizendo assim, é impossível que venham escândalos. E ele diz assim, mas ai daquele por quem vierem. Versículo 2, melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma pedra de moinho, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Versículo 3, olhai por vós mesmos. Tem uma versão que diz assim nessa parte, irmãos, cuida de ti mesmo. E na minha versão, Fábio Abozan diz assim, cuida da tua vida. Vira para o seu irmão e fala assim, cuida da tua vida. Ah não, gente, vocês são muito educados, vocês são muito amorosos. Esse tipo de coisa você tem que falar com ousadia, você tem que olhar e falar assim, cuida da sua vida. Vai, seja uma boca de labareda aí para alguém aí, por favor. Vira para o irmão e fala assim, cuida da tua vida. Isso, agora vocês estão começando a entender. Do jeito que Jesus falou. É porque às vezes, né, pastor, a gente está dentro da igreja, a gente coloca até asa, né? Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é uma instrução do próprio Cristo. Ele está falando assim, cuida da tua vida.
Tem uns irmãos que a gente tem que dar até um gato de presente, né? Sabe por quê, né, pastor? Porque o gato tem 7 vidas, ele cuida da dele e da do 7. Não, brincadeira. Deixa eu falar aqui, irmãos. Tem coisa que eu me arrependo na hora de falar, acabei de me arrepender. Aí aqui, irmãos, ele fala aqui, ó, olhar. Aí ele fala aqui, ó, olhar por vós mesmo, né? Cuida da tua vida. Aí ele fala assim, ó, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, o que a gente faz? Diga graças a Deus. Isso com bastante sorriso, igual o pastor, fala assim, graças a Deus. Isso. Mas não acaba não, vai ficar mais legal. E se pecar contra ti 7 vezes, abre aspas, no dia. Irmãos, não é na semana, não é no mês, nem no ano, é no dia. Aí o nosso mestre, que acabou de falar pra gente, cuida da tua vida, ele dá uma informação. Ele fala assim, ó, pecou contra você 7 vezes no dia, e veio ter contigo dizendo, arrependo-me. Olha só, que raridade celestial. Aí ele falou, eu estou arrependido. Irmão, você tem que entender o que ele está fazendo. Jesus está falando assim, ó, 7 vezes no dia. É assim, ó, pisou na bola contigo, pediu perdão, saiu, voltou, pisou na bola de novo, pediu perdão, 2, perdoou. Tem que fazer o quê? Fala alto, irmão. Isso, bonito. Aí ele foi lá, fez a terceira, voltou, o que você faz? Isso, é disso que ele está falando. Ele não está falando, fez 7 vezes e no final acumulou tudo e pediu perdão. Não, 7 vezes, foi. Diga assim, graças a Deus. Aí o que Jesus mandou a gente fazer? Não, por que vocês falaram mais baixo, gente? O que tem que fazer? O que é mais legal desse texto, irmão, é a resposta dos apóstolos. Versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor. Na minha versão, lá onde eu fui criado, é assim, ó. É os apóstolos olhando para Jesus e falando assim, você está tirando. Não, aumenta-nos a fé aí, Jesus, porque isso aí é demais. Então eu quero mostrar para você o que é que tem feito com que algumas pessoas não tenham usufruído daquilo que Cristo já liberou. O contexto aqui, irmãos, dessa história toda, sabe o que é? Ofensa. E eu quero falar com você hoje sobre algo que às vezes a gente acha que não é tão sério, mas é isso que tem feito com que algumas pessoas não tenham usufruído de tudo que Cristo já conquistou. O versículo 2, põe para mim de novo, 17:2. O versículo 17:2 diz, 1 primeiro, coloca o 1 primeiro. O 1 ele diz assim, ó, é impossível que não venham escândalos. Essa palavra escândalo, ela foi traduzida errada para nós. Porque quando a gente lê essa palavra, naturalmente a gente não pensa que escândalo foi aquela fofoca que assustou todo mundo. Sim ou não, irmãos? Mas não é isso. Essa palavra no original é uma palavra que chama escandalon. E o que era o escandalon? O escandalon era o lugar onde o caçador colocava a isca para pegar a caça. O escandalon tinha que ser inteligente, porque o escandalon era o gatilho da armadilha. O escandalon não poderia parecer que era uma armadilha. O escandalon tinha que parecer que era uma isca, algo que parece que não é nada, mas na verdade é o lugar que quando a caça chegasse, ela ficava presa. Quantos estão aqui comigo aqui, irmãos? E o assunto aqui que Jesus está discorrendo aqui é esse assunto aqui, ó, ofensa. E ele disse algo importante nesse versículo 1. Ele disse assim, ó, é impossível que não venham ofensas.
A ofensa, porque você vai ver depois ele discorrendo: se um irmão pecar contra ti, perdoa. Se ele pecar 7 vezes no dia, perdoa. Você está acompanhando aqui, irmãos? O assunto aqui é o seguinte: Jesus está falando, por isso que ele falou: cuida de ti mesmo, cuida da tua vida, porque a ofensa vai te colocar num lugar chamado a armadilha da ofensa. E nesse lugar chamado a armadilha da ofensa, 2 coisas vão parar de operar na sua vida: a fé e o amor. Deixa eu te dar um dado aqui. Eu não sei se tem médicos aqui nessa igreja, mas se não tiver, depois você dá um Google aí. Uma vez um grande evangelista chamado T.L. Osborne, ele fez questão de reunir uma junta médica de não cristãos, e ele queria saber qual era a origem das doenças. E por que ele queria saber da origem das doenças? Porque ele ficava inconformado de saber que Jesus tirou o ser humano, os que nasceram de novo, da doença, e mesmo assim alguns que nasceram de novo ainda estavam doentes, e alguns até morreram. E aí esses médicos fizeram uma pesquisa gigantesca, e pasmem com o que eu vou te dizer agora. Eles chegaram ao consenso de que a maioria das doenças degenerativas, eles chegaram ao consenso que infarto, pressão alta e por aí vai, essas coisas são causadas por raiz de amargura, falta de perdão. Além de te colocar num lugar onde a sua fé não vai funcionar, além de te colocar num lugar onde as suas orações não são ouvidas, o seu corpo também se deteriora. Sabe por que eu estou falando tudo isso para você, irmãos? Não é para trazer jugo, é muito pelo contrário, é para arrancar o jugo. Porque às vezes a gente fala: mas parece que Deus não escuta a minha oração, parece que as coisas não estão acontecendo. Por que é que está acontecendo tudo isso comigo? Ei, irmãos, a ofensa, ela só pode ser gerada de alguém que está perto, de alguém que você respeitava. Eu quero te contar algo que, quando eu era criança, irmãos, eu era uma criança muito tranquila, graças a Deus. E essa criança tranquila, um dia foi inventar de descascar cana escondido da mãe. E a minha mãe, eu não sei se a mãe do pastor, ela era desse time, mas na época que eu era criança, era legal as mães baterem nos filhos, viu, irmãos? Então, essa criança tranquila aqui, tinha uns 7, 8 anos de idade. Peguei uma faca escondida e fui cortar cana, descascar cana, longe da minha mãe. Quando eu fui cortar a cana, a faca escapou e parou em cima do meu dedo. Eu lembro, irmãos, de ver o osso e aquele sangue espalhando, e eu não sabia se eu ficava mais desesperado pelo sangue e a sujeira, ou de imaginar a minha mãe chegar e ver aquela cena, porque seguramente eu teria muito mais problema do que aquele que eu estava vivendo. Hoje, irmãos, eu lembro, quando eu olho para esse dedo, porque no meu dedo aqui tem uma cicatriz, e eu olho para essa cicatriz, eu lembro do dia que eu cortei o dedo, eu lembro como é que foi desesperador, eu lembro da pia da minha mãe tinha uma pia, aquela pia que era moda na época, que era toda de inox assim, já viu? Você lembra, pastor? Sabe? E sua mãe, né? Eu lembro depois que eu consegui resolver o problema da sujeira, eu lavando pano para minha mãe não ver, eu lembro de detalhes do dia desse acidente, só de olhar para a cicatriz. Mas hoje no meu dedo eu tenho uma cicatriz. E qual é a diferença da cicatriz? Ela me lembra do que foi que aconteceu, mas eu posso tocar em cima e não dói mais. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar do que fizeram, mas não dói mais em você.
Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Existem cicatrizes que demoram dias, meses, em alguns casos, dependendo do problema de saúde, até anos para cicatrizar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Doutor Rafá está aqui na casa hoje. Eu não tenho tempo para mostrar o que acontece quando você se ofende biblicamente, mas é mais ou menos assim. Por isso que Jesus falou no versículo 2: é melhor que essa pessoa que está fazendo você tropeçar, que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço. O castigo seria menos pior. O que é interessante, irmãos, é que a resposta dos apóstolos é assustadora. Porque quando você vai olhar no texto de Lucas 17:5, quando os apóstolos falam assim: mestre, aumenta-nos a fé, isso aqui tem que ser observado com mais cuidado. Porque neste momento aqui, Jesus estava no seu final da sua trajetória ministerial. Jesus já tinha feito coisas incríveis. Aqui, se você colocar em ordem cronológica, irmãos, depois disso daqui, dessa história, dessa conversa, Jesus é traído, é torturado, crucificado, é aqui. Por que eu estou te dando essa informação? Porque em nenhum momento dos milagres incríveis que Jesus realizou, você não vai ver em nenhum momento os apóstolos pedindo para Jesus aumentar a fé. Eles viram Jesus multiplicando pão e peixe, não falaram nada. Eles viram Jesus curando um leproso, não falaram nada. Eles viram Jesus ressuscitando morto, não falaram nada. Eles viram Jesus andando sobre as águas, não falaram absolutamente nada. Mas quando o assunto foi ofensa, quando o assunto foi perdoa essa raridade celestial que está te perturbando, eles falaram assim: mestre, aumenta-nos a fé. Não esquece do texto que eu li no começo. Nós somos ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios da graça. Se você estiver ofendido, existem pessoas que vão deixar de receber daquilo que você carrega, e não vale a pena. Nós estamos vivendo uma geração, e eu vim hoje aqui nessa igreja porque eu descobri que nessa igreja aqui não tem, é só lá na minha. Lá na minha igreja, pastor, tem duas categorias de pessoas. Tem aqueles que foram ofendidos e tem aqueles que acham que foram ofendidos. Eu quero falar primeiro dos que acham que foram ofendidos. Aqueles que acham que foram ofendidos é aqueles que chegaram na igreja e ficaram ofendidos, sabe por quê? Porque sentaram na cadeira deles. Eu nem sabia que tinha cadeira com o nome das pessoas. Lá tem gente que se ofende porque não curtiram a foto dele no Instagram. Gente, vocês estão rindo da minha igreja, que absurdo. Tem gente que se ofende porque debateram a opinião dele, que ele achou que ia mudar o planeta quando ele postou aquela opinião, e o primeiro comentário foi assim: cala a boca. Se ofendeu, você acredita? Irmão, e deixa eu abrir aspas aqui, só já que a gente está rindo, está um clima tão agradável. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Se a opinião é sua, guarde ela para você, vai ser melhor, aleluia. Diga amém, por favor, aí, irmão. Pastor, lá tem gente que se ofende quando eu passei rápido e eu não cumprimentei. Eu peço oração lá, porque é só lá, né? Mas lá também tem aqueles que passaram por um divórcio que não mereciam. Lá tem aqueles que ouviram do pai e da mãe o que nunca um pai ou uma mãe poderia ter dito. Lá tem aqueles que foram traídos de uma forma tão agressiva que perderam o sentido de viver. E essas pessoas, tanto os que acham que foram ofendidos ou os que realmente foram,
elas vão parar no mesmo lugar, chamado armadilha da ofensa, onde não tem mais sentido a vida, onde tudo que você faz é cansativo, seus projetos não avançam, você só fica envolvido com a rotina do seu dia, você não fica mais sensível para ser a voz de Deus, as mãos de Deus e os pés de Deus na vida de alguém, porque você está preso, você está ofendido. O mais complicado para nós líderes, sabe o que é? É que essa cadeia, essa prisão, essa jaula chamada ofensa, Deus me deu essa imagem um dia, que é uma jaula que só tem a fechadura e a chave do lado de dentro. Quem tem que sair desse lugar é você. Uma oração não vai te tirar daí. Uma imposição de mãos dos pastores não vai te tirar daí, vai te trazer talvez um pouco de alívio. Mas eu vim aqui para te dizer algo, e agora eu queria que você parasse de ouvir minha voz e começasse a ouvir Deus falando. Não importa o que foi que falaram, não importa o que foi que fizeram, não importa o tanto que você sofreu, isso nunca foi o meu plano e o meu projeto para a sua vida. Hoje é o dia que eu estou dando um comando para você sair dessa prisão e você experimentar os melhores dias da sua vida nesse ano ainda. Fábio, você não sabe, Fábio, mas eu fui abusado sexualmente. Eu era uma criança, Fábio. Como é que eu vou perdoar essa pessoa? Do mesmo jeito que Jesus nos ensinou: tende em vós o mesmo sentimento e o mesmo comportamento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus ficou por essa terra, sabe quanto tempo? 3 anos, curando, abençoando, evangelizando. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha mesmo que no dia que a multidão começou a gritar, crucifica, no dia que a multidão começou a gritar, salva-te a ti mesmo, desce daí, você não é o filho de Deus? Você acha que no meio da multidão ele não viu pessoas que ele curou? Você acha que ele não viu pessoas que ele abençoou? Você acha que ele não viu pessoas que foram transformadas? E em meia dor, em meia agonia, ele faz algo que é o que me constrange. A Bíblia diz que ele levanta os olhos aos céus e diz assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. O diabo está querendo fazer você acreditar que essa situação que você passou está querendo te colocar numa posição de vítima. Você não merecia passar por isso. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A sua posição não é de vítima, a sua posição é de embaixador do reino do céu. Eu vou falar de novo. A sua posição não é de vítima, a sua posição é de embaixador do reino do céu. Eu estou querendo canalizar toda a sua frustração, toda a sua angústia, toda a sua, digamos até que raiva, para o lugar certo. Seu problema não é com pessoas, seu problema é contra a influência que está por trás. A Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue, nós lutamos contra esse miserável aí que já é um inimigo derrotado. Então deixa eu te falar uma coisa, hoje é a noite de você se levantar em fé e você colocar o dedo no focinho desse miserável e falar assim: estava preso até agora, porque a partir de agora os meus negócios avançam, a partir de agora a minha vida prospera, a partir de agora pessoas vão ser curadas através das minhas mãos, a partir de agora uma cidade vai ser transformada, porque um embaixador vai estar solto por essas ruas. Não vale a pena ficar ofendido, não vale a pena você ficar num lugar preso porque a sua liderança falou de um jeito que você não gostou. Eu quero que você fique de pé, por favor. Você foi abençoado, meu irmão?
Mas não acabou ainda não. Eu preciso fazer algo, pastor, eu posso? Existe muita coisa que precisa ser feita nessa cidade. Existe muita coisa que precisa ser feita na sua própria vida, na sua família. Mas para isso acontecer, você vai ter que sair dessa jaula chamada ofensa. Não vale a pena você ficar aí nesse lugar porque talvez o seu marido falou de uma forma que você não gostou, ou vice-versa. O que Deus quer é que você seja realmente aquilo que nós lemos: ministros e dispenseiros dos ministérios da graça. Resposta de oração para alguém. Eu não sei se você está entendendo o que Jesus está tratando aqui, mas eu estou falando de acordar como José, acordar no calabouço, mas no final do dia está no governo. Não, eu vou dizer essa de novo. O que eu estou falando que Jesus está tratando aqui é assim, ó. Você acordou no calabouço, mas o seu nome foi dito lá no palácio. Acorda no calabouço, mas termina o dia no governo. É disso aqui que a gente está tratando. Eu vou ler algo aqui, nós vamos fazer algo. Existe um pastor que eu respeito demais, e olha o que ele falou sobre ofensa. Uma ofensa pode ter moldado o seu passado, mas você não precisa permitir que ela defina o seu futuro. O plano de Deus para você é mais brilhante e melhor do que qualquer coisa que foi danificada, roubada ou perdida em sua vida devido à decepção ou qualquer tipo de ofensa sofrida. Agora presta atenção. Toda vez que você for injustiçado, violado, caluniado, traído, enganado, rejeitado ou prejudicado, é nesse momento que você deve se concentrar em todas as promessas de Deus ao seu respeito. Não vale a pena. Não vale a pena ficar ofendido. Não vale a pena parar a sua vida. Não vale a pena. Agora você está entendendo porque parece que as suas orações não eram respondidas. Ei, irmãos, não é que parece, não eram. Mas hoje Deus está fazendo um convite, sabe? Vem, filho amado, sai daí. Sai daí. Porque quando você entende que a obra da cruz foi completa, você não vai pedir para Jesus fazer o que ele já fez. Sai daí, filho. Venha para os melhores dias da sua vida. E nós vamos fazer algo aqui, irmãos. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Como eu disse, irmãos, infelizmente, esse é o tipo de situação que eu não posso. O máximo que eu posso chegar é até aqui. O máximo que o pastor pode chegar é até aqui também. O máximo que a gente pode falar é assim, ó: sai daí. E eu quero te falar uma coisa aqui, já que você disse que me ama de livre e espontânea vontade. Eu vou te falar algo aqui que vai te abençoar. Ei, não é todo mundo que tem que sentar na sua mesa, não. Posso falar de novo? Você deixa eu falar? Não é todo mundo que tem que estar na sua mesa. Não é todo mundo que tem que ter acesso à sua casa. Não é todo mundo, e você também não é todo mundo para estar em qualquer lugar. Não é qualquer grupo de WhatsApp que você pertence. Você é um embaixador, você é uma nobreza aqui na terra. Ah, mas o que ele vai falar de mim se eu parar de falar com ele? Irmãos, a associação é igualzinho elevador. Ou te deixa parado,
ou te leva para baixo, ou te leva para cima. Tome cuidado com quem você se associa. Quer um bom conselho para essa noite? Se associe com pessoas que amem Jesus mais do que você. Quer uma outra dica maravilhosa para essa noite? Se associe com pessoas que têm o cheiro do seu futuro. Mas o assunto aqui é ofensa. Nós vamos fazer algo. E o pai espiritual dessa casa vai fazer. Ele vai orar por vocês. Depois que você fizer um negócio que eu vou te instruir. Se você estava parado, e se você está nesse lugar precisando de ajuda, ei, nós estamos aqui para sinalizar para você. Se você sofreu algo que você não merecia ter sofrido, se você ouviu o que você não merecia ter ouvido, se você foi enganado nos negócios, se você foi abusado sexualmente, se você foi traído, se esse divórcio te machucou profundamente e a sua vida estava parada, ei, e você achava que tinha perdoado, mas foi só Deus trazer um ministro de outro lugar para falar para você e mostrar que você ainda não tinha perdoado. Por quê? Porque voltou a doer de novo. Mas tem uma boa notícia: Jeová Rafá, Ele está na casa, e a intenção dele hoje é transformar essa ferida aberta numa cicatriz agora. E por que cicatriz? Porque Ele quer que você lembre, Ele quer que você veja o que foi feito, mas com uma diferença: não vai doer mais. E nós falamos agora há pouco, sabe de quem? José. A Bíblia diz que José, quando estava na posição de governo, sabe quem apareceu diante de José? As pessoas que traíram ele. José tinha autoridade para mandar matar, e nenhum guarda ia perguntar por que teria que matar. Sabe o que ele fala para os irmãos? Sou eu, José, venham aqui me abraçar. Vocês tramaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Deus me enviou à frente de vocês para a conservação da vida. Então venham aqui e me abracem, porque além de receber o meu abraço, vocês também vão receber terras, mantimento, porque eu vou cuidar de vocês. Só faz isso quem entendeu o que Jesus fez. Então, se você está preso, está precisando de ajuda, eu sei que está doendo esse negócio. Mais uma vez o seu Pai, o Rei da Glória, está dizendo: não era o meu projeto, não era o meu plano que você passasse por isso, mas eu estou hoje aqui, como José, falando assim: venha me abraçar, que eu vou transformar essa ferida aberta em cicatriz agora. Então, se você... Quantos creem em ambientes proféticos aqui, irmãos? Você crê que tem algo disponível para essa noite aqui específico? Então eu vou te falar o que vai acontecer. E eu só vou chamar essa vez, porque eu não estou vendendo nada supérfluo aqui. Se você quer sair dessa prisão chamada ofensa, saia do seu lugar e vem aqui para frente agora. Vocês que estão aqui na frente, vocês que estão aqui na frente, vocês que... Eu estou vendo alguns aqui chorando. Eu quero que você entenda que essas lágrimas agora estão sendo trocadas por lágrimas de alegria e de festa. Mas você vai precisar fazer algo. Você vai ter que verbalizar. Eu sei que é difícil, mas você vai ter que abrir a sua boca e falar assim, ó: eu estou liberando perdão e abre a sua boca e fala. Quando você fizer isso, mesmo que o seu corpo, as suas emoções não entendam o que você está fazendo, algo no reino do Espírito vai estar acontecendo. A porta da prisão vai ser aberta.
E aí você vai ver os negócios avançando, a saúde avançando, o reino de Deus avançando. Então deixa eu te ensinar, esse é o tipo de oração que o pastor, a gente não pode fazer muita coisa não. Quem tem que fazer é você. Tem gente que precisa até se perdoar. Tem gente que está aceitando um jugo do diabo. Ei, chegou a noite, a melhor noite da sua história é hoje, porque hoje está sendo virada uma chave. Então, enquanto eles vão cantar aqui, você vai ter o tempo de abrir a sua boca. Tem gente aqui que vai ter que fazer igual o povo quando estava lá em Jericó lá. Tem gente que vai precisar gritar. Gritar para essa muralha cair. Libera, deixa embora. Você não é um depósito de lixo. Você não é uma sepultura para ficar carregando. Tem gente que tem que perdoar, gente que até morreu já. Tem gente que já morreu, já foi embora. Você tem que liberar perdão para essa pessoa. Solta e venha para os melhores dias da sua história. Então agora eles vão começar a cantar e você vai verbalizar. Você vai começar a liberar perdão para essa pessoa. Pode começar. Pode começar. Libera o perdão para essa pessoa. Solta essa pessoa. Se os pastores puderem pôr as mãos, depois o pastor vai orar.